Quando você trabalha para os outros, você tem uma agenda. Você sabe o que você precisa fazer. Mas quando você começa a empreender para você e você sai de cabeça, eu vi o meu calendário e o meu calendário estava vazio. Então, eu tinha que procurar oportunidades para preencher o meu calendário. E eu falava assim, nossa, eu não vejo a hora de eu conseguir realmente ter esse privilégio de ter um calendário cheio, de poder estar sempre trabalhando, crescendo, fazendo o que precisa ser feito. Mas aí entra as coisas que ninguém vê, né? Poxa, quantas ligações que eu não precisei fazer. Quantas vezes que eu saí de casa, fui para um evento sem garantia de nada. E quantas vezes também que a gente vai para uma reunião e a reunião não sai do jeito esperado, mas você tem que ter um jogo de cintura que você tá esperando. Eu digo que tudo isso passou. E você tem a pressão não só de você precisar realmente chegar no potencial que você quer chegar, mas como um pai de família, você também tem a responsabilidade de ser o provedor. E isso é um peso muito grande. Então você precisa conciliar tudo isso no seu dia a dia. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é Empreendendo com Estratégia. Se você quer aprender a como ativar uma base sólida de network, estar presente em eventos e gerar negócios, eu estou com um convidado especial, não vou revelar ainda o nome dele, mas eu te convido que agora aí no nosso canal no YouTube, você se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Estamos com mais de 14 mil inscritos no nosso YouTube. O AmplificaCast está com algumas dezenas de milhares de horas de visualização e muito obrigado pela sua audiência. E também no nosso Spotify, nos avalie, se inscreva lá na nossa playlist do Spotify e nos avalie com 5 estrelas, ajudando o AmplificaCast a alcançar mais pessoas. Estou aqui com convidados, todos os convidados que vêm aqui no AmplificaCast são especiais. Estou aqui com mais um convidado especial. Estou aqui com o Justin, que ele é cofundador da DVS Capital. É uma empresa que atua com câmbios, seguros, estruturação de dívidas e soluções corporativas no mercado financeiro. Ele é um amigo pessoal, já treinamos na mesma academia, nos reencontramos no GLA. E já saímos juntos, estamos aqui, Justin, no AmplificaCast, seja muito bem-vindo. Obrigado, Eric, um prazer e uma honra ser associado a você como um amigo. É isso aí, que legal. Ô Justin, conta pra nós, você tem uma trajetória assim, você foi morar nos Estados Unidos, era um sonho morar nos Estados Unidos para estudar? Como é que foi isso? Na verdade, deixa eu voltar um pouco atrás, tá, Eric? Eu sou italiano de nascença, a minha família se mudou pro Brasil, então eu cresci numa família empreendedora. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, no interior de São Paulo. Então, entre Jundiaí... Mas você nasceu na Itália? Nasci em Milão, na Itália. Isso mesmo. E o que acontece? Minha mãe chega pro Brasil, não falava um A de português, né? Eu lembro da minha mãe com o dicionário na mão, tentando falar com as pessoas, se comunicar. Mas onde que vem toda essa história? Na hora de fazer a minha faculdade, eu tinha uma decisão. Ou eu ia morar junto com os meus avós na Itália, em Milão, e estudar lá, ou eu ia para os Estados Unidos. E eu decidi aprender o jeito que o americano faz negócio. E isso pesou muito, apesar de eu já querer estar na Itália. Então eu tinha um dilema. Agora que eu estou descobrindo aqui, ó, por que ele é influente, por que ele é movido a negócios, está sempre ali se relacionando, né, gerando negócios. Então, o padrão americano é diferente do brasileiro? Bem diferente, Eric. Vou dizer para você. Você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei quase 6 anos. 6 anos. Quase 6 anos nos Estados Unidos. E aí, como é que é? Quais são as diferenças? Fala para nós aí, vai. Então vamos falar na parte de empreendedor. O americano, o empreendedor, ele realmente faz a coisa acontecer. Ele não pode dar margem, dar brecha. O que é essa brecha? Ele precisa ter uma gestão altamente qualificada. Tá? Porque essa gestão, a competitividade no mercado americano é muito alta. E você tem que ter uns processos muito bem estabelecidos. Então, no mercado, com uma competição alta, você precisa ganhar gestão, você precisa ganhar escala. E o americano, outro detalhe que eu gosto do americano é o seguinte, que eu aprendi com o americano, é que eles não tomam decisões empreendedoras na base da emoção. Agora a gente vai falar um pouco diferente de outras culturas. Às vezes o brasileiro está cansado, ele vai tomar uma decisão. Às vezes o italiano é muito emotivo também. Mas
a gente tá falando de culturas, né? Sim, O sim. que eu vejo diferente, o que eu aprendi na cultura americana, agora falando um pouco do italiano. O italiano já é um pouco diferente do americano na parte de relacionamento. Ah, por que? Como assim diferente? Quem que não gosta da Itália? Sim. Tem um país do mundo que não gosta do São italiano. muito solícitos, né? São calorosos. Aí você... Comida. A comida. Vinho. O Eric já pode listar aqui as... Realmente, eu sou fã, tá? A minha ideia é um dia realmente voltar e poder morar na Itália. Mas o italiano, ele tem aquele lado do relacionamento. É um relacionamento que é eficaz, ele vai na pessoa mesmo, e aí depois se faz os negócios. E eu gostei muito dessa diferença de cultura. E aí, quando você... Aqui no Brasil, você já tinha trabalhado em outras empresas ou não? Aqui no Brasil não, porque eu saí cedo, né? Você sempre acaba fazendo... Eu saí com 21 anos. 21 anos. 21 aí anos. você foi a experiência profissional, as primeiras foram lá, então? As primeiras experiências foram lá. Claro que eu sempre trabalhei assim na família empreendedora, né? Acabei trabalhando com a família, um trabalho ou outro. E o que seus pais tinham? O que? Negócios aqui no Brasil? Negócios, isso. Minha família, a parte de pai, sempre foi do ramo de poço artesiano. Ah, legal. Então meu pai ficou uns bons anos com poço artesiano, depois foi para outros projetos. A família da minha mãe é a família empreendedora também lá na Itália. Eles têm uma transportadora. Até hoje, já gerações assim se passaram. Então você sempre ficou dando esse suporte, assim, até ir para os Estados Unidos dando suporte nos negócios da família. Isso. Na verdade, vamos dizer assim, voltando lá atrás, minha família sempre me incentivou para o estudo. No final do dia, todo menino, né, quer ser um jogador de futebol, quer fazer alguma coisa, mas eles viram que a minha capacidade estava no estudo mesmo, sempre me orientaram. Eu sempre agarrei as oportunidades. Dos meus 18 aos 20 anos, fui fazer um serviço voluntário. Quando eu volto do serviço voluntário... Dos 18 aos 20. Aos 20. Aos 20 anos. Foi em outro país ou foi aqui? Não, foi em Vitória, no Espírito Santo. Legal. Então, só... E como é que é essa coisa assim do... Eu vou entrar na questão do serviço voluntário, porque envolve também a questão do propósito, né? De você fazer algo que aqui você acredita. Quais foram os aprendizados assim, que você traz para sua vida do serviço voluntário? Vamos falar bem a verdade. Com até 18 anos, você cresce numa família que te dá um conforto, uma casa, te dá bons estudos. Você não tem problema. Vamos falar a verdade, você não tem problema. Quando você... O nosso problema, às vezes, é alguma coisa que a gente não ganha, um presente que não ganha, alguma coisa que dá errado dentro de casa, né? Mas a gente não tem a visão do que está acontecendo no nosso derredor ali, né? E foi muito bom para mim sair da minha zona de conforto e servir as pessoas por 2 anos. Então, compartilhando conhecimento, mudança de vida, mudança de hábito. Sim. E foi uma experiência como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu conheço ali da Francisco Morato. Isso mesmo. Ele é muito bonito o jardim, recomendo. Se não conhece, um espaço belíssimo ali, né? E também na época de Natal, acho que é o lugar mais decorado do Brasil. Eles investem bastante ali, eu acho legal. Eles compraram agora aquele terreno onde era aquele restaurante do lado, né? Aí ampliou, ficou bem bonito ali à noite. Ampliou porque quando você desce na Francisco, você tem a visão, porque antes era bloqueado. Não, mas legal, você falou essa coisa do trabalho voluntário, né? É uma coisa que eu acredito. Quando eu comecei a fazer o trabalho voluntário, eu percebi que eu não tinha problema. Ou às vezes eu estou passando por algum problema, seja com um cliente, seja no negócio, alguma coisa que está dando errado na empresa, e aí eu reservo aquele tempo ali de ir visitar uma família, às vezes numa comunidade carente aqui em São Paulo mesmo, porque aqui em São Paulo o que mais tem é comunidade carente e gente vivendo em barraco de madeirite. Né, esse final de semana mesmo, eu fui no sábado, fui fazer um trabalho voluntário. A gente foi num lugar que era uma ocupação, que eles invadiram o espaço e construíram uns barracos de madeirites. E ali a casa de uma pessoa tinha pegado fogo. É tudo que ela tinha. Tudo que a pessoa tinha. Então, quando eu olho assim, diante dessa perspectiva, eu vejo que nós somos privilegiados, né, de ter corrido atrás, de ter conseguido atingir alguma coisa, de ter o próprio emprego, de ter o próprio negócio, de conseguir se sustentar, porque não é a realidade de muitas pessoas. E essa questão que você trouxe também do trabalho voluntário, ele nos traz para nós um propósito, né? Isso vai também nos trazendo bagagem e estrutura para suportar as adversidades que vêm, né? Não, e eu concordo 100% com você, Eric. Realmente, qual que é o propósito da vida, né? A gente precisa pensar também, não é só sugar da humanidade. Sim. Precisa se retribuir de diversas maneiras. E cada pessoa vai encontrar o seu ponto de equilíbrio. E esse teu serviço é realmente uma inspiração para outras pessoas também.
A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Tem. E eu vejo assim, né? Eu não sou daquelas pessoas que ficam fazendo comentários muito longos nas redes sociais, assim, às vezes em polêmicas, sabe? Assuntos no LinkedIn ali que geram polêmicas e tal. Às vezes eu vejo um comentário assim, às vezes quilométrico ali, eu falo, meu, será que se essa pessoa usasse o tempo que ela usou para escrever para ajudar uma pessoa, eu acredito que a sociedade estaria muito melhor, né? Porque você fica ali nos bastidores escrevendo e você não sabe que de repente um vizinho, uma pessoa está precisando de uma ajuda. Mas legal. E essa questão aí de você, como é que foi trabalhar nos Estados Unidos, assim, começar a construir a sua carreira lá? E aí queria que você comentasse um pouco aí dos aprendizados. Então vamos lá, quando você começa a trabalhar nos Estados Unidos e você chega nos Estados Unidos e você chega com sotaque, vamos dizer assim, o pessoal já te coloca no programa de diversity, né? Então eles nunca te colocam assim no mesmo patamar que o americano. Eu tenho uma experiência engraçada, trabalhei num fundo de venture capital que eles eram focados em rounds A, Series A e Series B. São cheques pequenos para as empresas que estão começando a captar. Série A? Série A e Série B. Tá. Empresas que estão começando a captar recursos, que já precisam criar escala. E eu lembro que nesse primeiro estágio eram três estagiários, né? Eu, um dos três, e tinham 2 americanos. E durante o período do estágio todo, os 2 americanos só falavam entre eles. Qualquer opinião que eu tinha não era relevante. Então, isso... Nunca tive problema com relação às pessoas não darem valor para mim, mas eu trabalhei bastante para realmente poder contribuir para o meu estágio. Não é para me provar, mas para poder contribuir, para ter valor. E também sabe que tem que andar a segunda milha, né? Porque se você já está num local que teoricamente já está em desvantagem, né? Você já sabe que você tem que trabalhar mais, né? Estudar mais, fazer algo a mais para se manter competitivo, né? Acho que é em tudo na vida, né? E o que foi a vantagem, tá, dessa minha experiência no estágio foi que eles deram uma lista de empresas para a gente decidir. E realmente, se eu investir ou não? Se eu investir ou não. E a gente tinha que vir com três empresas, dar toda a tese de investimento, empresas fazer americanas? As análises. Empresas americanas. Legal. E eu comecei a estudar muito sobre as dores na época dos Estados Unidos. Uma das empresas era a cybersecurity, porque na época eu tinha tido um vazamento de dados gigantesco. A gente está falando isso em 2016. Também uma empresa muito boa que eles ficaram no radar por muito tempo foi uma empresa de leilão de carro usado. Na verdade, vender carro usado dentro dos Estados Unidos, porque o mercado americano de carro usado é composto de pai e mãe, tio e sobrinho. Entendi. Então, um precisa fechar a loja para ir numa cidade, para ir num outro lugar e poder ver um carro, e precisa ver as condições. E quando você coloca tudo dentro de uma plataforma, você reduz o teu custo, você consegue ver outras oportunidades, porque você fica preso àquele local. E isso ajuda bastante. Então, é um mercado muito pulverizado, acaba vendendo a quantidade. O market share realmente era relevante de carros usados de venda nos Estados Unidos. E eles gostaram muito até no Brasil, né? Isso também o mercado de carro usado é grande, né? Mas olha que interessante. Por que o mercado de carro usado é grande? Apesar que o brasileiro troca de carro a cada 2 anos, tá? O mercado é dessa maneira porque a frota está envelhecendo. Quando a frota está envelhecendo, os carros hoje em dia, eles se valorizaram mais que o próprio salário. Então, se você dá um exemplo de uma BMW 320 e 2015, você comprava R$150 mil. Hoje, uma M Sport, vamos dizer assim, 2025, 370, 380 mil. Olha a diferença. Muito, né? E o teu salário, o salário de analista não subiu no mesmo patamar, né? Sim. Essa aqui é a proporção. Por isso que a frota está envelhecendo. Mas foi uma tese. Bons pontos. E aí vocês analisaram 10 empresas? Na verdade, eu analisei algumas, mas eu tive que vir com 3. E minha apresentação foi a melhor apresentação dos 3. Olha que legal. Depois daquele dia, tanto, vamos dizer, os investidores do fundo de VC, quanto aqueles outros 2 estagiários, começaram a me respeitar mais. Então, o trabalho... Foi o que? Essa apresentação das suas análises durou quanto tempo? 1 hora, 2 horas? Foi uma apresentação de 1 hora. Legal, e você ali superou os seus competidores. Superei. Mas o que mostrou? Que realmente você precisa trabalhar em silêncio. Você não precisa gritar para ser visto. O seu trabalho, o teu resultado, fala mais alto. Inclusive, eu quero te convidar. Saiu um episódio com o Fabiano, ele foi avaliador daquele programa de televisão do Shark Tank.
por 7 anos, avaliava startups. Ele participou aqui com a gente numa gravação na semana passada. O episódio está imperdível. É só você acessar agora amplificadigital.com.br/amplificacast e procura lá o episódio com o Fabiano. Imperdível. Cara, e assim, quando você analisa as empresas, como que você enxerga, assim, o que você avaliou essas empresas? Você, de todas que você avaliou, você chegou em 3. Dessas 3, o que eram fatores assim, predominantes para justificarem o investimento? Primeiro, empresas que eu conhecia, tá? Indústrias que eu conhecesse. Ah, tá. Você conhecia. Que eu conhecia, que eu tinha conhecimento. Segundo, how big is the market, né? Quanto que a gente consegue escalar? Esse produto é escalável fora dos Estados Unidos? Então, porque os fundos de investimento, eles precisam... na verdade, qual que é o valor de mercado? É as suas projeções futuras e você desconta para fluxo de caixa presente. O quão você consegue crescer? Você consegue dominar o mercado? Então, são essas perguntas que você precisa ter uma análise crítica e entender. Porque uma coisa, se você tem... Hoje em dia, a gente tem muita oportunidade de investimento. Mas quanto que vai me dar de retorno pelo menor risco? E as empresas de Venture Capital são essas. Realmente são investimentos de risco. Mas você, quando vai investir, primeiro você tem que olhar o time. Os investidores investem no time de empreendedores. Depois investem no produto e no mercado. Eram essas... E assim, dentro das coisas que você estudou lá nos Estados Unidos, você fez o que mesmo? Eu estudei finanças na Brigham Young University. Legal. Então, com os números, você é um fera. Na verdade, eu adorei. Foi a melhor coisa que eu pude fazer. Eu fui muito grato pela minha escolha. O estado de Utah é um estado que as pessoas não valorizam muito. Porque depois do Vale do Silício, Eric, você tem os Silicon Slopes. E os Silicon Slopes é onde você tem uma concentração de empresas techs. Mas qual que é o motivo de você ter toda essa concentração em Utah? Utah é um estado formado por membros da Igreja de Jesus Cristo, Santos dos Últimos Dias. Sabia que assim não. como eu, que fui servir de maneira voluntária dos meus 18 aos 20 anos, eles saem e vão para outros países. Você pega o estado de Utah, que é um estado altamente rico, e é um estado que tem inúmeras faculdades de ponta. Então, quando você coloca pessoas com work ethic, pessoas que realmente falam outros idiomas, e você consegue trazer escala em empresas de software e tecnologia. Porque você vai ter um customer support, você vai ter um sales rep, você vai ter a mão de obra necessária para poder escalar. E geralmente é onde que a gente escala? No mercado que a gente conhece. Legal. E assim, quando essa questão assim de você ficou lá em Utah, certo? São 6 anos? Foram 6 anos. O que você viu assim de diferente? O que ativou? Lá que você aprendeu essa questão do network, de ativar contato? Lá você fazia a mesma coisa? Você aprendeu isso lá e trouxe para cá? Como é que foi isso? Então, olha que interessante. Eu sinto muito falta disso no Brasil. Lá na BYU, que é a Brigham Young University, nós recebíamos os CEOs de tech, de empresas que valiam mais de $1 bilhão. Eles iam até a faculdade com frequência e eles davam palestras. Então, a gente ansiava mesmo por esse network. E você encontrava pessoas de Venture Capital, você tinha vários eventos, muitas oportunidades. O network é muito importante. E foi importante para mim nos Estados Unidos. E aí, o que eu aprendi, tá? Vindo para o Brasil e tendo todo esse track de network. Realmente você precisa encontrar as oportunidades certas. Você precisa ser visto, você precisa estar sempre nos ambientes. E não é qualquer ambiente. Você realmente precisa estar sempre em lugares que vão validar o que você prega, né? O que você fala, o que você faz. E como é que você, assim, você se programa? Você tem uma agenda mensal? Uma agenda semanal? Como que é? Você está de olho no que está acontecendo? Como que funciona? A sua organização. Vou te contar. Porque você precisa setar o tempo, né? Você tem ali as suas funções dentro da empresa, né? Que você toca, que você atua, que é a DVS como cofundador. E você precisa organizar o seu tempo com família para ir nos eventos. Como que você se organiza? Então, vamos lá. O equilíbrio é a base de tudo. Primeira rotina de treino começa logo cedo. Então, se eu não colocar a rotina de treino às 6 da manhã, eu não consigo treinar no meu resto do dia. Então, isso é proposital.
para conseguir conciliar família, conseguir conciliar trabalho. Uhum. A ideia do treino, Eric, é realmente eu poder ter um corpo saudável. Uhum. Não sou um atleta. Uhum. Eu me senti bem fazendo um exercício físico. Até gostaria de fazer mais, tá? Mas a gente acaba Eu estava até comentando sobre isso, né? Sobre corpo funcional, um corpo responsivo. Eu penso quando eu falo musculação, eu penso nessa capacidade do corpo, nos exercícios funcionais, de você ter um corpo responsivo para as demandas do dia a dia, né? Seja para baixar, levantar, carregar um bebê no colo, né? Não adianta você carregar o bebê no colo e ficar com dor nas costas porque não está conseguindo, né, segurar a criança. Eu penso nisso, de projetar o meu corpo para o futuro. E falando de bebê de colo, entre conciliar a família, eu vou te dar um exemplo. Terça-feira, eu tive um dia de muitas reuniões externas. E eu voltei mais cedo. Na verdade, eu voltei para casa para conseguir participar da rotina do sono da minha filha. Foi rápido, mas o momento que eu tive lá, eu consegui dar uma atenção para ela e já peguei e fui para um outro evento. Como que eu organizo a minha agenda? Eu deixo sempre aberto, eu sempre marco com um mês de antecedência. Um mês de antecedência. Um mês de antecedência. Até para se programar, né? Porque o que eu marco, tá? Eu marco os jantares estratégicos. Por que o jantar estratégico? Às vezes é aquele contato que você quer se aproximar, ou às vezes é um cliente que realmente você quer estar perto, né? Que é um aprendizado dos dois lados. E eu começo a montar minha agenda. Então eu começo a preencher. E quando aparecem as oportunidades de network, e aí eu vou encaixando no meu tempo livre. Geralmente, Eric, vamos dizer assim, eu tô em eventos umas 3 vezes na semana, pelo menos. De 3 a 4 vezes na semana, à noite, eu estou sempre trabalhando em evento. Mas qual que é a ideia do evento? O evento, você tem que chegar lá e realmente você tem que absorver aquele conteúdo. Não é ficar no celular e achar que aquilo não é relevante. Você tem que tá ali focado em outras coisas, né? Tipo, no celular tá ali, o celular não tinha que estar ali, né? Você tem que estar focado no que você está fazendo ali, né? Porque, Eric, pensa bem, às vezes o palestrante, ele vai te falar um insight que vai te ajudar na tua empresa, ou até mesmo você pode usar uma frase, um comentário do palestrante, de quem estava no evento, e você usar isso a favor de você se apresentar. Poxa, gostei muito do que você falou por causa disso, eu também concordo, e você começa a dar embasamento. Então você tem uma conversa genuína. Até para criar um rapport ali, né? E aí como que você se coloca nessa situação? Você chega no evento, não conhece ninguém às vezes no evento, ou às vezes já conhece, como que você se expõe ali para falar com as pessoas? Olha, eu tava até falando com a Carol essa semana. Essa semana a Carol, minha esposa, perguntou para mim, assim, o que você faz nesses eventos que você não conhece ninguém? Eu falei assim, eu adoro fila. Porque quando tem uma fila de um buffet, ou fila alguma coisa, a pessoa atrás de você é obrigada a esperar junto com você. Então, um bate-papo você tem que ter. Sim. E aí é uma oportunidade. Que nem elevador, né? Entra no elevador, nossa, tá chovendo hoje, né? E aí já começa, mesmo, tá calor. Aí começa a puxar uns papos aleatórios, né? Então, o elevador e na fila eu gosto muito, mas também de você prestar atenção no tipo de pessoas que estão lá. De com quem que você quer se associar. A imagem vende muito, Eric, e a imagem transparece. Então você quer estar conectado com quem? E aí você acaba chamando a pessoa para conversar, você marca um café, você escuta um pouco dela. Legal. E quando você sai, você tem meta de quantas pessoas você vai falar? Tenho. Toda vez que eu saio com um propósito. Ou para falar, geralmente é para falar com uma pessoa em específica. Mas quando eu vou e realmente eu não conheço ninguém, eu coloco métrica de quantas pessoas que eu vou conversar no evento. Não é para ser... quantidade, né? Mas é para ter um estímulo também, né? Porque um alvo em movimento é mais difícil de você ser abatido. E quando você está em movimento, são que as oportunidades aparecem. Eu vou te dar um exemplo, Eric. A gente se conheceu na academia. Você sabe disso, né? Não, a gente se conheceu, vou falar como que a gente se conheceu. A gente se conheceu, eu vi o Justin treinando, a gente não se conhecia. Ele tava com um tênis verde fluorescente, um shorts verde fluorescente, então não tinha como não reparar. Ele pareceu... Só ele tava com aquela roupa na academia. Beleza, não conhecia. Aí a gente foi no evento do GLA, inclusive tem um episódio aqui com o Gabriel Mineiro, que tá aqui na nossa playlist, é bem enriquecedor o podcast com o Mineiro. E a gente tava no evento lá do GLA,
que eles fazem, né, com algumas pessoas, é tipo esse da faculdade que você comentou, que vai alguém palestrar e tal. E aí eu comecei a conversar com você. Falei, acho que eu te conheço da academia, não foi? Uma coisa assim aleatória? Foi isso mesmo. Então eu puxei o assunto. Isso mesmo, isso que é você tá em movimento, falar com as pessoas. Realmente, eu não reconhecia o Eric, porque a gente nunca tinha trocado uma palavra. Mas quando você me falou que a gente treinava na mesma academia, eu lembrei de você. E aí foi que gerou uma conexão e, poxa, isso gerou muitos momentos agradáveis com a gente, de vim aqui, te visitei, a gente saiu pra jantar, a gente bate papo, troca mensagem. E você vê, e essa questão do network, é importante, a Carol até fala, quando eu não vou na academia, eu tô indo muito cedo, né? E quando eu vou cedo, não vejo ninguém, porque eu tô indo muito cedo, não tem ninguém na academia de 5h30 da manhã. E aí a Carol, nossa, eu fui pra academia, um monte de gente perguntou de você. Um monte de gente perguntou de você. Onde eu ando naquela academia, as pessoas perguntam de você. É porque onde eu paro ali, às vezes no revezamento de um aparelho, eu puxo assunto, converso, pergunto como é que tá e tal, e vou trocando, sabe? Vou ampliando a minha rede ali, também de forma genuína, não é só para gerar negócio, né? E hoje, tanto é que eu tenho várias pessoas da academia que eu conheço, que são empresários, né? Que alguns já se tornaram até nossos clientes aqui na Amplifica Digital, mas eu tenho essa habilidade de falar, eu me coloco nesses estímulos. Poxa, eu tô aqui, eu preciso conversar com alguém, preciso me expor. Até o Amplifica Cast, eu também criei o podcast com esse objetivo também, né, de se conectar com mais pessoas, né, de você prover conteúdo de qualidade, mas também tem essa experiência. E cada convidado que vem aqui no Amplifica Cast, eu me coloco como um ouvinte mesmo, como um aprendiz, porque você está me ensinando hoje, está me dando aqui alguns insights, está dando insight para as pessoas, então acho que a conexão, né, essa coisa de criar o network, é importante as pessoas entenderem que elas têm muito a aprender com outras pessoas, né? E Eric, o network, eu digo que é quando você liga pra pessoa, a pessoa te atende. Se ela não te atende, ela vai responder a tua mensagem e fala, pô, tô ocupado, a gente já fala em seguida. Sim. Todo mundo é ocupado, mas esse é o nível network que a gente quer chegar. E eu sou muito grato, assim, com as pessoas que eu conheci na minha vida. Toda vez que eu pego, ligo ou mando uma mensagem, as pessoas me respondem e eu fico grato, assim, por essa conexão que eu consegui criar de maneira genuína e sincera. E as pessoas percebem, viu, quando é de verdade, né? Quando você é de verdade. Quando a pessoa é de verdade, as outras pessoas percebem, assim, poxa, eu conheci a pessoa, gostei, achei ela verdadeira, né? Então, ela é transparente. As pessoas elas conhecem, elas se sentem bem com pessoas assim. Já o contrário também é uma verdade, né? Quando você conhece alguém que você fala, não tá tão bem intencionado, eu procuro já dar um passo para trás. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Mas legal, comenta um pouquinho também, você comentou comigo numa coisa que eu não sabia, que tem um lugar em São Paulo que vocês fazem network. Como que funciona? Qual que é o nome desse local? Depois eu passei a saber, porque você comentou comigo, queria que você comentasse também. E aí a gente precisa marcar um jantar lá. Eu vou lá conhecer agora. Atualmente, há mais de um ano, sou membro do Sweet Secrets, que é um bar secreto. Sweet Secrets? Sweet Secrets, é um bar secreto, exclusivo para network mesmo. E as pessoas são selecionadas, é só um bar só para membro, você tem chefe com estrela Michelin, você tem cantores assim que fazem uma performance incrível. E é uma oportunidade, quando você entra lá dentro, você leva o teu amigo, você não pode tirar foto. Então você nem pode levar o celular, né? Na verdade, você pode levar o celular, que todo mundo anda de celular, mas você entra com o celular? Eu não vou contar o segredo, né? Nessa parte. E a pessoa ela não fica com o celular. Então, o que é isso? É muito bom, porque você gera
uma conexão genuína com a pessoa que você está levando. Uhum. São 2 horas que você está num jantar agradável, ouvindo uma música boa, se conectando com outros empresários. São 2 horas sem a pessoa no celular. Uhum. Quantas vezes que você não foi para um almoço e a pessoa ficou abrindo o celular toda hora porque a demanda de trabalho, Não o para. empresário precisa pagar incêndio, Uhum. precisa crescer, pagar incêndio, precisa fazer muitas coisas, né? Uhum. E lá não. E tem até aquela síndrome que tem famosa agora, né? Que é o FOMO, né? Você tá sempre perdendo, acredita que tá perdendo alguma coisa e você fica, preciso olhar o celular. E às vezes você não precisa olhar, mas acaba sendo uma situação que você já se viciou a fazer aquilo, né? Notificação de e-mail, notificação de WhatsApp, realmente isso... O seu é desabilitado? O seu celular, essas notificações? O meu não, eu não posso. Eu preciso. Preciso estar em contato. Uhum. O meu é desativado e eu não entro com o celular no quarto. Meu celular, ele dorme fora do quarto. Quando eu vou pro quarto, meu celular não entra. Eu coloco ele para despertar se tá carregando lá na sala, eu já consegui me libertar disso. No dia a dia, né? Eu tenho as demandas dos clientes, tenho os projetos, tenho tudo ali disponível, mas eu procuro até mesmo por uma questão de foco, eu procuro me centrar um pouco nas minhas atividades ali que eu preciso fazer. Porque senão isso acaba me prejudicando, porque eu termino o dia com aquela sensação, puxa, eu não fiz tudo que tinha que fazer. Porque eu fui tão reativo, sabe? As demandas do dia a dia, assim, pontuais, que às vezes nem vão contribuir para atividades que mexem o ponteiro, né? Que geram mais faturamento, que eu falo, eu preciso focar. E aí eu fico mais centrado e procuro olhar o celular em momentos específicos. E é uma boa estratégia, a gente tem muito para aprender com isso, porque realmente dentro de um ambiente familiar, o celular acaba sendo uma armadilha. Sim. Você não dá atenção para a esposa, não dá atenção para a namorada, não dá atenção para os seus pais, para os seus irmãos, para os filhos. E pensam, no meu caso, né, que eu tenho uma filha com menos de 1 ano. Então, quando ela olha para mim, ela não pode me ver olhando o celular o tempo todo, porque daí eu não vou ter reação. Como que você acha que ela vai crescer assim, me vendo um pai sem reação o tempo todo? É uma coisa que eu me policio bastante também, e é uma decisão nossa, né, de família, de não deixar esses aparelhos interferirem no nosso relacionamento. Porque assim, coisas, né, urgentes sempre vão ter, né? E eu falo que hoje, antes do celular, a gente, por exemplo, acontecia um problema num outro local, você nem sabia, porque tinha que alguém te mandar um e-mail, mandar uma carta, mandar alguma coisa. Agora você fica sabendo o problema de todo mundo em tempo real ali, né? Isso te gera também uma ansiedade. E aí, quando você está falando assim, essa questão queria até que a gente entrasse nesse assunto, a importância de se equilibrar, assim, né? Como que você enxerga essa coisa de dividir o seu tempo? Você falou que é pai recente, filho de 1 ano, filha de 1 ano, menos de 1 ano. Quando você chega na sua casa, então você tem que estar presente ali. Presente. Eu digo que o que é o equilíbrio? São fases, tá? Não vou ser hipócrita e dizer que na época da faculdade eu não tinha que estudar, eu tinha que sacrificar outras coisas. Não. Cada fase é diferente, exige. Porque eu acredito que a vida é igual, assim, você equilibrar pratos chineses, né? E vai chegar uma hora, nos seus 40, 50 anos, que esses pratos vão começar a cair. A gente está falando da saúde mental, saúde física, o financeiro. A gente está falando também do educacional, profissional, familiar. E o familiar também é relação pai, mãe, irmão, filho, marido e todo esse tipo de relacionamento. E eu estou numa fase que realmente o trabalho ele é muito importante para mim, porque é uma fase de construção na DVS. Sim. Nós temos 2 anos de empresa. Então são 2 anos de construção e que nós estamos colhendo os frutos ano a ano de boas escolhas, de muito trabalho que a gente colocou. Mas o tempo que eu fico em casa, Eric, é o tempo de realmente dedicar, pegar minha filha no colo, deixar o celular de canto, brincar com ela, sentar com ela, abraçar. É bom, às vezes, a gente abraçar as pessoas. Eu digo que... e a gente demonstrar esse amor. E o que eu faço, tá? Eu gosto muito de conversar com a minha filha e explicar o porquê que o pai dela tá saindo de casa, falar um pouco do meu dia, com quem que eu falei, como é que foi. E isso, eu acredito que vai ajudar ela a entender. Apesar da pouca idade dela, né, de meses...
mas é a maneira que eu quero levar a vida. Sempre tudo tem um propósito. Quando eu saio de casa, tem um propósito. Que até mesmo que às vezes sai de casa não sabe nem se volta, né? A gente não sabe, né? Quando sai de casa. A vida é um sopro. E não sabe quando volta. Aí você estava comentando essa questão assim de dedicar tempo de conversar. Sua filha tem menos de um ano, você conversa com ela e tal. Eu estava até almoçando ontem com meu irmão e com a minha esposa. Eles vieram aqui pro escritório, o Rodrigo fica aqui também no escritório. Aí a gente vai almoçar aqui embaixo. E na hora de almoçar, o meu irmão tava com o celular assim, né? Aí eu olhei pra ele assim. Falei, você tá perdendo o melhor do almoço. Que é a nossa conversa. Falei, porque essas mensagens aí que você tá respondendo, elas vão sempre estar aí. Eu falei, então, aí ele olhou assim pra mim, aí ele foi e virou o celular, e todo mundo colocou o celular do lado, assim, né? Então é importante você também ter esse equilíbrio para saber separar os momentos. Essa questão da DVS Capital, você falou que são 2 anos de existência da empresa. Correto. Mas como que foi assim, essa decisão? Eu queria que você comentasse um pouco assim, de trabalhar para alguém, trabalhar numa empresa. Você já era um empreendedor antes de abrir a sua empresa? Eu lembro que você comentou comigo que tocava um negócio, né, internacional, né, de uma plataforma aqui no Brasil. Isso. Eu queria que você comentasse um pouco desse antes de você se tornar um empreendedor. Como que já era o seu mindset? Então vamos lá. Eu fui para a faculdade de finanças para aprender finanças, como que o americano faz negócio. E uma coisa que eu aprendi é que realmente eles têm uma operação enxuta, realmente você ter uma boa gestão, você poder escalar, você ter lucratividade. Uma empresa precisa de lucro. Apesar na época que eu morava nos Estados Unidos, eram teses de investimento que você queimava muito caixa e daqui uns 10, 15 anos a gente vai pensar em lucro, mas o mundo mudou pós-pandemia. E eu sempre entendi isso. Então, quando eu saio dos Estados Unidos, sempre trabalhando, tendo essas experiências com Venture Capital, entendendo como o investidor qualificado pensa, de novo, relacionamento é tudo, né? Tem um fundo de VC nos Estados Unidos que estavam procurando alguém para fazer um MVP do produto aqui no Brasil. Que tipo de produto que era? Automatização de vertiport. Vertiport, para quem não conhece, é onde vai pousar o helicóptero elétrico. O helicóptero elétrico é chamado de eVTOL. E o que você precisa de um vertiport? Vamos imaginar assim, uma pessoa que não conhece muito dessa área. É um heliponto gigante que você consegue estacionar, vamos dizer assim, 7 aeronaves ao mesmo tempo. E a gente precisava fazer a automatização desse vertiport. Como que você vai fazer o MVP de um produto que ainda nem existe? No Brasil a gente ainda não tem vertiport. E isso era em que ano? Isso a gente estava falando 2022. E até hoje não tem. Janeiro de 2022. Até hoje não tem. Mas aí eu vou explicando para você. A gente não tem nada homologado, certo? Estamos no processo, tá? A ANAC está trabalhando muito bem nisso. Mas qual que foi o catch? Eles estavam há 6 meses procurando alguém, esse fundo de VC. E uma amiga minha me indicou para esse fundo de VC. Falou, fala com o Justin. O Justin estudou na BYU, fez finanças, está no Brasil. E foi quando eles me chamaram em 10 dias, eu decidi entrar. Só que eles só tinham dinheiro de funding até setembro. E eu cheguei e falei e na hora de tomar essas decisões, eu estando casado, eu sempre gostei de sentar com a minha esposa e falar para a cara, olha, tem esse desafio, tem essa oportunidade, tem esse projeto desse fundo de Venture Capital, de eu estar à frente, realmente validar o produto. Eles têm funding por 9 meses. Eu quero muito arriscar. E ela pegou e ela falou assim, não, se é o que você quer, eu falei, porque se der errado, a gente tem um plano B. O plano B é ir para a Europa. Por fato de ser italiano, eu falei, não, a gente aproveita esse movimento, a gente já quer para a Europa, a gente pega e faz esse movimento. Aí eu falei, tudo bem, a gente decidiu. E o que a gente faz? E durante esse período, a parte de empreender, eu fecho um contrato com o maior heliponto da América Latina, que tem mais toques de helipontos aqui no Brasil, em São Paulo. E com isso me ajudou muito a gente conseguir construir um produto do zero realmente. Então eu acabei fazendo todo o MVP, testando o produto, validando o produto, fazendo gerenciamento de um heliponto. Esse gerenciamento constava o quê? Se era embarque, desembarque, que a gente está falando de um heliponto num prédio. O que você precisa de segurança?
O segurança na recepção precisa saber quem está entrando. O segurança também precisa saber quem é que está descendo, porque precisa te acompanhar. Quando você loca um prédio, você está num lugar, você precisa de uma segurança também. Sim. Então você também precisa efetuar um modelo de pagamento. Como que a gente vai fazer esse pagamento desse toque, que é o nome Nossa, dado? É um negócio extremamente complexo, né? De se operacionalizar no Brasil, né? Foi muito complexo, mas isso a gente superou muitas barreiras. Foi muito difícil, porque primeiro, o brasileiro, ele não é tão early adopter quando você está lidando com um certo público, tá? Porque quem acaba gerenciando os L pontos acabam sendo seguranças. Só que o segurança, ele vai ganhar no máximo uns 2 salários mínimos e meio, tá? Uma pessoa dessa não consegue ter um computador dentro de casa. Então, precisar mexer dentro de um aplicativo, a gente encontrou muitas barreiras no Brasil. Mas o produto foi feito específico para o Brasil. E a gente conseguiu validar o produto para L ponto. E aí, quando eu falo, poxa, por que você decidiu empreender? Porque, primeiro, eu fecho o contrato maior L ponto daqui da América Latina em números de toques. Eu fecho uma parceria global com uma administradora de prédios AAA, aqui no Brasil, que leva para outros países também, Estados Unidos. E tudo isso eu paro e penso, poxa, eu subi o valuation da empresa. Eu tenho ação da empresa, eu ainda tenho ação da empresa, eu ganho dinheiro com a empresa, sim, eu vou ganhar dinheiro no longo prazo com a empresa. Mas eu pensei, poxa, eu ganho dinheiro, eu estou subindo o valuation da empresa e cadê o meu dinheiro no final do dia? Porque a ação não compra casa, não compra carro, não paga viagem para a Itália. É um investimento futuro, né? E a gente fica pensando, poxa, qual que foi o pulo do gato aqui, né? O que eu comecei a perceber? No Brasil, para você montar um vertiport, qual que é a tese de investimento da mobilidade aérea urbana? É realmente você facilitar quem está saindo de Guarulhos para vir para o Itaim, para ir para Paulista, dentro de 15 minutos com o eVTOL. E ser tão barato quanto o Uber Black. É você sair do Galeão e para Barra, você sair é para grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Então esse que é o propósito da mobilidade aérea urbana, você realmente facilitar e dar acesso a essas pessoas também. O que acontece? Para você trazer essa operação em um eVTOL, conseguir sair de Guarulhos, você precisa pousar no vertiport. O vertiport precisa de energia elétrica, porque o eVTOL é movido a bateria. E o fato de ser movido a bateria, para você conseguir ter um vertiport pequeno a médio porte, você precisa de 4 a 6 gigawatts de energia elétrica. O que isso significa? Significa que a Enel, a gente está em São Paulo, demora 2 anos para você levar essa quantidade de energia elétrica. Você percebe isso com os carregadores de alta potência de carro elétrico também. Então demora muito para você levar essa energia elétrica para fazer o ultracharge em 5, 10, 15 minutos. Fora também uma obra para subir, né? Essa estrutura para cima, né? É complexo, você precisa de todas as provações. Quando eu percebo que realmente o Brasil não está preparado para isso e o volume de operação no Brasil não é tão grande quanto nos Estados Unidos, eu começo a fazer um move. E aí esse move que entra a DVS. Mas por que a DVS? O que aconteceu na Alta Porte para eu querer abrir a DVS junto com o meu sócio Pedro? Foi que eu precisei fazer um aporte de capital da investida do fundo de VC nos Estados Unidos para a subsidiária Brasil. E eu usei um grande banco. E esse grande banco demorou 1 mês para a gente conseguir fazer esse aporte de capital. Só que isso travou a minha operação de tecnologia. Porque eu precisava conectar o Stripe, que é um método de pagamento, só que o Stripe é vinculado a uma conta bancária que precisava ter todos os dados para você conseguir vincular todos esses pagamentos e fazer a gestão do L ponto. E isso atrasou muito o meu roadmap com os meus clientes. São desafios que a gente encontra na tecnologia. Não é tudo mar de rosas. Quando eu percebo que demorou muito para fazer esse câmbio, o câmbio foi muito caro, eu não conseguia falar com ninguém me explicava. A gente tinha um recurso, o recurso estava lá disponível para a subsidiária Brasil, a gente precisava pagar advogado, contador. Então eu estava atuando como country manager mesmo aqui no Brasil, tendo que atuar em todas essas situações. Foi quando eu vi uma oportunidade. Poxa, o empresário é muito mal atendido. E a DVS vem da palavra diverso, que em italiano é diferente. Então, eu e o Pedro, que é o meu sócio, nós unimos forças. O Pedro, ele já trabalhava no escritório de câmbio de grandes bancos, de 2 grandes bancos. Realmente tocava toda a operação. Foi quando a gente
A gente sempre conversava sobre empreender, qualquer um momento. Eu sempre incentivei ele a empreender também. E ele me vendo que, poxa, eu tô no Brasil, nunca fui da área da aviação executiva e eu consegui realmente movimentar o mercado, mostrar como é que era, jantava com grandes players, falava com presidentes, estava muito bem quisto, era conhecido dentro do meio dos empresários. Ele falava, pô, Justin, a gente é o match perfeito. Então vamos montar, e a gente começa a DVS Capital, abril de 2023, com uma boutique de câmbio. O que é uma boutique de câmbio? Realmente, a gente ajudava um empresário nas remessas de câmbio. O que é remessa de câmbio? É toda vez que uma empresa precisa converter real para moeda estrangeira ou moeda estrangeira para real. Mas, pô, Justin, me dá um exemplo. Eu gosto de dar muito exemplo para as pessoas que não conhecem da área, elas possam entender o que eu faço no meu dia a dia. Vamos dizer, Eric, você fechou um contrato muito grande, sobrou um dinheiro para você, você quer dolarizar o teu patrimônio. Então, você vai mandar, vamos falar uma hipótese aqui, R$1 milhão para investir lá fora. Você precisa transformar esses reais em dólar para você mandar o seu patrimônio lá fora. Então, isso também você está mandando para sua conta de investimento. Vamos dizer que não, eu quero pegar esse R$1 milhão e comprar um imóvel no México. Tudo bem? Você quer ter suas férias em Cancún? A gente compra, a gente converte, você compra. Ou até mesmo eu sou uma empresa, eu fabrico o meu produto na China, eu preciso pagar o chinês. Se o chinês não receber, ele não começa a produzir, porque ele precisa de um sinal. E isso envolve uma importação. Então você precisa pagar para uma importação para você receber essa mercadoria e vender no mercado brasileiro. Ou pensa, eu tenho eu crio cosmético e eu estou vendendo cosmético na Índia, estou vendendo cosmético nos Estados Unidos, eu preciso exportar meu produto. Então eu vendo o meu produto lá fora e eu preciso receber esse dinheiro. Também é conversão. Existem N possibilidades, ou até mesmo empresas de tecnologia, como o Altaporte, no meu caso. Eu precisava fazer um aporte de capital do dono estrangeiro para aqui do Brasil, para a subsidiária Brasil. Ou uma distribuição de dividendos, uma empresa que tem uma sede lá fora, ela acumulou caixa ao longo do ano e quer mandar esse dinheiro de volta para a sede. Tudo isso envolvia o câmbio. Só que o que acontece, Eric? Quando você começa a operar com câmbio, você fala diretamente com o dono, com o financeiro, e eles começam a ver que realmente você tem aquele ar de honestidade, transparência na taxa, e eles veem que realmente você entende o mercado, que você está dentro do mercado, e eles começam a pedir sua opinião. Eles começaram a falar, pô, Justin, a gente está com esse tipo de produto aqui, o que você acha? Ou começar a pedir opinião, poxa, eu quero vender minha empresa, o que você acha, já que você tem essa experiência? E isso virou uma chavinha. Então a gente sai em 2023, em 2023 foi um ano fantástico, né? Que a gente abre o CNPJ, abril de 23, a gente migra os clientes para dentro da carteira, fatura agosto de 2023, em 2023 a gente fecha o câmbio do assessor financeiro da recuperação judicial de Brumadinho, e aí 2024, qual que é a estratégia, qual que é o plano, o que está acontecendo, qual que é a tendência? A gente viu uma necessidade. Qual que é a necessidade? Atender o empresário da PJ no 360. Então a gente fecha parceria para levar produto de seguro corporativo, de levar benefício para funcionário, a gente se associa aos bancos para levar crédito, porque realmente o empresário precisa de um fluxo de caixa também, porque ele faz muito investimento. E em 2024 a DVS vira um hub financeiro. Legal. Comenta também, assim, acho que é legal falar assim, das dificuldades né, que você passou na sua jornada empreendedora. Acho que essa coisa da Altaporte também te trouxe bastante aprendizado, né? Que às vezes trabalha-se muito e não vê o retorno financeiro, né? Assim, no curto prazo, como você disse, as ações não pagam a viagem, não pagam as contas do dia a dia. Como que foi assim, enfrentar esses momentos difíceis? Primeiro é credibilidade. Quando você abre a tua empresa e você começa a empreender, quem são as primeiras pessoas que você conversa? São as pessoas próximas do teu círculo de amizade, né? E é interessante, talvez tenha acontecido com você ou não, Eric, mas de todas as pessoas que eu comentei que eram próximas a mim, assim, próximo, meu nível próximo, apenas 2
fizeram um câmbio comigo e fazem até hoje. Então, quando eu liguei, não, vamos lá, todas as outras que ainda fecham operação, isso, aquilo, demoraram muito tempo. Então, você precisa mostrar para o mercado que realmente você é capaz. E como que eu quebrei essa barreira da credibilidade? Mostrando o resultado. Resultado qual? Dos meus clientes. Então, você começa a pegar os seus clientes, você começa a migrar a carteira, você começa a prospectar e você começa a ficar com seus clientes durante muito tempo. Então, nesses 2 anos, que eu admiro muito, fico muito feliz pelos meus clientes, porque até hoje eles continuam com a DVS, porque a gente tem essa transparência, realmente de combinar na taxa acordada, de você ser ágil, do atendimento, da explicação, independente do ticket, né? A gente sempre preza. De novo, a DVS é de diverso como? No atendimento, na taxa. Agora a gente acabou de falar também, né, da credibilidade, mas o segundo passo, recurso. Você começa com o recurso que você tem, você precisa começar. Então uma coisa que eu aprendi muito cedo nas minhas experiências passadas, você luta com as ferramentas que você tem. E você cresce de acordo com o seu tamanho. E eu e o Pedro, a gente nunca está satisfeito com o resultado que a gente tem. Não é que a gente não é grato, a gente é muito grato, muito feliz pelo que a gente conquistou. Mas se tem mercado, tem potencial, né? Se alguém não está fazendo a operação de câmbio com você, está fazendo com o concorrente, né? Então não, tem mercado. Tem mercado. E tem dia que a gente perde pro concorrente, tem dia que a gente ganha do concorrente. Mas a vida é assim. Não, legal. E assim, como que é a importância assim, de 2 anos que você tem essa sociedade, né, com o Pedro? Isso mesmo. Como é que é assim, a escolha de um sócio? O que vocês enxergam assim, que é essencial para ter êxito, né, nessa parceria? Eu sou muito grato todo dia pelo meu sócio Pedro, porque a gente se complementa. Além de complementar, a gente também confia muito um no outro. Nós somos assim, temos perfis diferentes. Eu sou um perfil, vamos dizer assim, que sou um pouco mais agressivo, sou sonhador, eu penso em maneiras diferentes. E o Pedro é aquele sócio que realmente é mais pé no chão, é um sócio que ele, toca o operacional com maestria, é um sócio que também sabe se relacionar muito bem com o cliente. E a gente acaba se complementando, mas a gente tem um respeito muito grande um pelo outro. Porque, nesses 2 anos, realmente começando do zero, a gente chegar onde a gente chegou, que a gente está muito feliz, vamos bater nossa meta esse ano também, a gente acreditar um no outro. Porque foram feitas apostas, né? E o ego nunca pode vencer. Aqui a empresa não é do Justin, a empresa é DVS. Quem que tá tocando hoje a DVS? É eu e o Pedro. Então, esse que é o momento que a gente está vivendo, da gente poder também... Uma coisa que eu aprendi na Altaporte, e eu levei isso para a vida, foi que a melhor decisão vence. Independente de onde vem essa decisão, a melhor ideia vence. E a gente é muito aberto para explanar nossos pensamentos do porquê, dar o racional. Eu quero escutar o racional dele, eu quero que ele me provoque. Fale, não, eu acho que tem que fazer uma outra maneira. Ainda bem que ele faz isso e eu faço isso com ele. Então, é uma coisa muito saudável, porque a gente está pensando no longo prazo. Porque uma empresa, no final do dia, o dinheiro da empresa está no equity. A distribuição de dividendos, não, todo mundo precisa distribuir dividendos. É o propósito da empresa mesmo, é você maximize shareholder value, né? É você realmente trazer um acúmulo de riqueza para o seu acionista. Esse é o propósito de toda empresa. Você, assim, como empresário, qual é o perfil ideal, assim, que você, quando olha para uma pessoa que quer trabalhar na sua empresa, você fala, essa daí... Você toma decisão rápido assim para contratar. O que você busca num profissional? Olha, eu busco muita humildade, tá? Humildade no sentido, mas humildade com agressividade. Porque ser humilde... Porque se você... Ou às vezes as pessoas no Brasil têm aquela percepção de ser humilde, que é o coitadinho. O tímido. O pobrezinho. Não. É o cara que realmente sabe qual é o ponto fraco dele, qual que é o ponto forte. E fazer aquilo que ninguém quer fazer. Então agora eu passo uma dica para vocês jovens, né? Façam aquilo que ninguém quer fazer. Para um dia você fazer o que todo mundo quer fazer.
E a gente tem várias discussões, inclusive vários podcasts falando sobre isso. É um conselho bem válido. Nós estamos chegando, Justin, ao final do nosso Amplifica Cast. Mais uma vez eu te convido lá no nosso YouTube, você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E lá no Spotify nos avaliar com 5 estrelas para ajudar o Amplifica Cast a alcançar mais pessoas. Justin, aqui a gente no Amplifica Cast, a gente lançou um quadro que se chama Quando Ninguém Vê. E o objetivo do quadro Quando Ninguém Vê é compartilhar uma situação, uma história que às vezes um empresário ou até mesmo um profissional passa e ninguém está vendo. Sabe, são aquelas lutas ali que você suporta, que você supera e que você vence, mas são difíceis de passar quando você está passando por aquela situação. Teve alguma dessas situações que você já passou na sua vida para você compartilhar com a gente no quadro Quando Ninguém Vê? Eu vou te falar o começo da DVS. Que quando você trabalha para os outros, você tem uma agenda. Você sabe o que você precisa fazer. Mas quando você começa a empreender para você e você sai de cabeça, eu vi o meu calendário e o meu calendário estava vazio. Então, eu tinha que procurar oportunidades para preencher o meu calendário. E eu falava assim, nossa, eu não vejo a hora de eu conseguir realmente ter esse privilégio de ter um calendário cheio, de poder estar sempre trabalhando, crescendo, fazendo o que precisa ser feito. Mas aí entra as coisas que ninguém vê, né? Poxa, quantas ligações que eu não precisei fazer? Quantas vezes que eu saí de casa, fui para um evento sem garantia de nada? E quantas vezes também que a gente vai para uma reunião e a reunião não sai do jeito esperado, mas você tem que ter um jogo de cintura que você está esperando. Eu digo que tudo isso passou. E você tem a pressão não só de você precisar realmente chegar no potencial que você quer chegar, mas como um pai de família, você também tem a responsabilidade de ser o provedor. E isso é um peso muito grande. Então você precisa conciliar tudo isso no seu dia a dia. É isso aí. Estamos chegando ao final do Amplifica Cast. Prazer ter você aqui com a gente, Justin. Obrigado, Ed. Obrigado aqui pela sua participação no Amplifica Cast e até o próximo episódio.